Olá, meu nome é Jaime, bem-vindos a mais uma sessão de prática de inglês da Escola de Línguas Say What, que fica no Porto. Hoje vamos falar das letras inglesas, quais são e como é que elas soam em inglês. Vamos aprender a identificá-las e, sobretudo, usá-las. Vamos começar. Quais são as letras inglesas? A primeira é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y e Z. Não são muito difíceis. Geralmente as letras em inglês acabam em I, quando em português acabam em E. Por exemplo, o T, T, esses são T. Em inglês vai ser T, e B vai ser B, e C vai ser C. Agora é preciso prestar particular atenção a 3 ou 4 letras que podem ser confusas. A primeira é A. A segunda é I. I, como podem ver no ecrã, não é a letra portuguesa E. I é a letra I, ou que nós designamos como em português I. E o que os ingleses designam por I é a nossa letra E. Portanto, é preciso prestar particular atenção à letra A, E e I, que em inglês vem a ser A, I and I. Há uma outra letra que vai trazer mais lenha para a fogueira, que é a letra R, que em inglês diz-se R e tem um som muito parecido ao nosso A. Muito parecido. Uma coisa é o nosso A e outra coisa é a letra inglesa R. Já vamos ver que vamos precisar de um bocadinho de prática e familiarização, disse bem, com as letras, com estas particulares letras do inglês. Nesta espécie de lição, programa, emissão, prática, não necessariamente nós vamos fazê-lo muito lentamente e repetir muitas vezes, mas a repetição é um dos ingredientes básicos da aprendizagem das línguas e, portanto, a pessoa que nos está a ouvir, o estudante, deve fazer pausa na gravação e voltar atrás e ouvir quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, para praticar o abecedário, eu só o disse uma vez, mas o estudante provavelmente precisa de fazer pausa, voltar atrás. Geralmente o estudante de inglês, ao pensar que identifica as letras, que sabe o abecedário, o alfabeto, pensa que está em domínio da situação. É normal, acontece com todos, comigo, com todos. E pensamos que ao saber A, B, C, D e por aí fora, já é suficiente e já sabemos o alfabeto. A demonstração de que isto não é assim é que eu vou ditar agora algumas letras e se o estudante estiver no nível básico, e é este nível que nós apontamos neste momento, vai ter provavelmente algumas dificuldades em reconhecer aquilo que está a ouvir. Vamos começar. Eu vou ditar acrónimos. Acrónimos são abreviaturas de alguma expressão ou de alguma frase.
e vou ditar alguns acrónimos que são relativamente conhecidos no domínio da cultura saxónica. O primeiro, vou ditar em inglês 3 letras. A-K-A. E o estudante vai tentar identificar, lápis e papel, vai escrever, vai tentar identificar aquilo que eu estou a dizer. A-K-A. A-K-A significa A-K-A e é uma abreviatura, um acrónimo da expressão also known as. Se nós dissemos, quando nós utilizamos esta expressão, ou vemos no jornal fulaninho de tal, AK, tal coisa, quer dizer que é aliás, um outro nome referido a essa pessoa. Outra expressão de 3 letras, muito usada na atualidade, é a seguinte, vou ditar L-O-L. L-O-L. Que significa em português L-O-L. É muito literal e muito direto à tradução. Significa laughing out loud. E geralmente no chat, quando nós estamos a utilizar o chat na internet, no Messenger, no Facebook ou em qualquer outra coisa, para dizer que nos estamos a rir em voz alta, em vez de utilizar o smiley, que quer dizer que estamos a sorrir, os 2 pontinhos com parênteses, é comum e frequente ver que as pessoas escrevem L-O-L e sabem o que é que significa, mas não sabem qual é a tradução. A tradução é laughing out loud. Uma outra expressão que é comum na América é a seguinte, e vou ditar W-A-S-P. 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 And it stands for, e significa White Anglo-Saxon Protestant. Um outro acrónimo, vou ditar IBM. IBM. IBM, em português IBM, é uma marca de computadores. Outra expressão, USA. USA. E é nada mais e nada menos que United States of America. USA. Another one is going to be NATO, or NATO. E esta é uma expressão curiosa e é uma dica, uma espécie de dica. Nós estamos familiarizados com acrónimos que foram compostos a partir da expressão portuguesa e quando nós os vemos noutra língua, no inglês, adquirem uma outra forma porque a construção sintática é diferente. E nós estamos acostumados em Portugal a ver nos jornais ou na televisão a expressão OTAN. OTAN em português significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas em inglês isso diz-se North Atlantic Treaty Organization. E, portanto, como diz assim, o acrónimo, portanto, a abreviatura, as letras, lêem-se NATO e são N-A-T-O. N-A-T-O. Another one. Outra. UNICER or UNICER. UNICER. A UNICER é a Organização das Nações Unidas que trata das crianças e das situações de emergência. And UNICEF stands in English for United Nations International Children's Emergency Fund. Como podem ver, nem sempre é muito direto ouvir as letras numa ordem aleatória em inglês e ser capaz de fazer a sua transcrição em português.
E é uma das lições básicas que devemos aprender, porque é um dos instrumentos mais úteis quando estamos a aprender uma língua estrangeira. Perguntar à outra pessoa: desculpe, não entendi, say what? Sorry, come again? O que é que disse? Desculpe, não percebi. Podia meditar, se faz favor, para eu escrever, e a pessoa vai ditar letra a letra, deletrear. Is going to spell it, letter by letter, e é nesse momento que nós vamos perceber o significado da palavra. Geralmente o nome, a pessoa está-se a apresentar e uma pessoa não entendeu o nome e pede por favor que a pessoa dite, ou o nome de uma rua, uma direção. Portanto, estar familiarizado com o nome das letras é um instrumento fundamental na aprendizagem da língua. E agora vamos fazer umas práticas. Eu vou ditar umas linhas com umas 6 ou 7 letras. Vou dar um espaço para que a pessoa que nos está a ouvir tome nota e escreva aquilo que está a ouvir e depois compara com a informação que lhe vai aparecer no ecrã. Então vamos a isso. A primeira linha que vou ditar, é a seguinte. Ready? C-R-U-L-W-R-D-C. I'm going to repeat it. C-R-U-L-W-R-D-C. Podem comparar com aquilo que escreveram. Podem fazer pausa nesta gravação e depois de compararem os seus resultados, então continuam com a próxima linha. E a próxima linha que eu vou ditar é H-M-L-Q-X-E-I-G. Vou repetir outra vez. H-M-L-Q-X-E-I-G. Outra linha. L-P-T-Y-X-A-Q-G. Outra linha. G-T-E-X-B-N-U-H. E vou voltar a repetir. Nós estamos a realizar estas gravações, digamos, a um ritmo normal, mas é importante que o aluno faça pausa na reprodução destas gravações e compare os resultados. E agora vou ditar as 3 últimas linhas a um ritmo que seria, não muito rápido, mas a um ritmo que seria mais natural para um falante nativo quando está a ditar o seu próprio nome, etc. Por exemplo, eu vou ditar o meu nome em português a um ritmo normal. J-A-I-M-E. E as pessoas percebem. Agora vou ditar, portanto, a um ritmo normal, mas o aluno, se tiver dificuldade, faz pausa, volta atrás. Essa é a ideia. Estamos a estudar, não estamos a correr. Primeira linha. E-V-W-Q-J-D-S-E. And the second line is going to be O-H-F-B-K-L-K-U. And the last one, a última, vai ser T-H-A-N-K-Y-O-U. E se vocês fizerem a inscrição corretamente, a última linha diz Thank you. Obrigado por nos ter acompanhado nesta gravação, nesta prática. A Say What, Escola de Línguas, situada no Porto, Portugal. Deus